Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo aqui no podcast Direito Ilustrado. Sejam muito bem-vindos. Aqui nós temos a pretensão de pegar o direito, os temas do direito, trabalhar ele de uma forma fluida, de uma forma tranquila, ou seja, direito ilustrado porque a gente quer desenhar o direito para você, para deixar o mais simples possível, uma linguagem direta, uma linguagem beirando até o coloquial, porque a ideia aqui não é ficar vomitando juridiquês, desculpa a forma de falar, mas a ideia é traduzir, é deixar o tema fácil acesso para todos entenderem. Esse é o objetivo do Direito Ilustrado. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado criminalista e aqui a gente vai receber entrevistados das mais diversas áreas, e tanto do direito quanto até da área da comunicação, dos relacionamentos pessoais. Hoje nós trazemos uma pessoa de casa, uma pessoa que trabalha no nosso escritório, que já participou aqui entrevistando outras pessoas também, mas que tem um conhecimento profundo no direito do trabalho. Hoje tenho o prazer de receber aqui como entrevistado o nosso querido advogado, Dr. Tiago Ciccone. Tiago, seja muito bem-vindo, agradeço ter topado de última hora um convite desse, de trocar o lugar de entrevistador para entrevistado, e desde já quero agradecer você ter topado e se apresenta aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado, Renan. É uma honra para mim estar aqui, podendo bater esse papo sobre direito do trabalho. Para quem não me conhece, meu nome é Tiago, sou advogado, trabalho com o Dr. Renan. Já temos aí mais de 10 anos de atuação e vamos acumulando experiência, e a ideia hoje é bater um papo aqui e tentar trazer isso para o nosso ouvinte, né? O Tiago trabalha no escritório em todas as áreas também junto comigo. Ele que começou comigo ainda não fazia nem vídeos, aí eu comecei a trabalhar isso, e eu acho legal, você sempre foi muito disposto a aprender, e isso é difícil, é uma característica que as pessoas não costumam ter. Muitas vezes a pessoa se fecha na bolha dela e fala: Renan, você me contratou para isso aqui. E você não, você sempre esteve disposto a entender o que eu faço, concordou com as propostas que a gente tem, e por vezes até participa junto comigo de videozinhos, né? Vídeos engraçados, outros nem tanto, mas a ideia é sempre trazer informação para as pessoas, né, Tiago? Não, com certeza, eu tenho aprendido muito nessa nova fase aí e sou muito grato. Acho que a gente tem que ter essa abertura, né? Para aprender, ouvir e se desenvolvendo em outras coisas. Apesar dele ser do direito do trabalho, às vezes eu preciso que ele faça algum tipo de diligência, então já joguei ele para delegacia, se virou bem, conseguiu ter um rebolado bom lá, um somebody love, que não é fácil. Isso é muito do advogado estar aí predisposto a aprender, a se aventurar em outras áreas, e isso é uma característica que eu vejo nele, que eu aprecio muito e que eu queria ressaltar aqui. Isso é legal, Tiago. E até falando agora só um pouquinho sobre redes sociais, qual é a importância do advogado, do operador de direito estar presente nas redes sociais, na sua opinião? Olha, eu já bati um papo com o nosso amigo lá de marketing, né? E o que eu percebi, né? Primeiro que a gente tem que sempre respeitar o estatuto da OAB, né? Então a gente não traz nenhum tipo de marketing que seja, né, ostensivo, mas você gerar conteúdo faz com que as pessoas que você conhece lembrem que você é a pessoa que domina aquele assunto, né? Então, no momento que alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, ela vai lembrar, e aí você vai se fixando, né, na sua imagem e vai se fortalecendo a sua autoridade, né? Porque a pessoa conhece você, mas não sabe como que é a sua atuação, não vai ler você peticionando num processo. Então, quando você disponibiliza esses conteúdos, eu pelo menos gosto de fazer, né? Às vezes a gente tem uma rotina muito corrida, né? Mas você acaba, não, vou tirar aqui uns 10 minutos para fazer um vídeo, fazer uma edição que dá trabalho, né? Às vezes um videozinho ali de nem 5 minutos, você demora meia hora, 40 minutos para editar, mas eu acho bem interessante fazer isso, é uma nova forma de comunicação, e acho que é importante a gente se atualizar, porque esses novos meios de comunicação vieram para ficar, né? Então, quem não se adaptar a isso vai acabar ficando para trás em algum momento, né? Sabe que eu gosto de escrever, gosto de fazer artigos científicos. Comecei em 2008 a escrever e não parei mais. E tive alguns publicados em ciências, em revistas de ciências do direito, né, no IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Mas a pergunta é: quantas pessoas leem artigos científicos?
ou até artigos não tão científicos, mas bem informativos no Jus Brasil. São poucos. Então, a gente dedica ali horas e horas, às vezes dias, escrevendo um artigo para ser publicado e ele não chega na população. Enquanto que se você faz um post ou se você grava um vídeo no Instagram, no YouTube, TikTok, você alcança, às vezes, milhões de pessoas. Então, já que o objetivo é difundir conhecimento, se você continuar difundindo dentro só dos artigos, eu não estou tirando o mérito de quem escreve artigos, é importante, essa pessoa é importante também. Mas se você tem mesmo o objetivo de atingir uma grande massa, um grande número, não vai ser através de artigos. O vídeo tem essa possibilidade, dá essa escalada, né? A gente consegue chegar e atingir muito mais pessoas através dessas outras plataformas. É a minha opinião, por isso que eu comecei a ir para lá e aí tem dado certo. Sim. Agora, voltando aqui, vamos conversar um pouco para entender quem é o Thiago. Conta para mim, quantos anos você tem? Você é casado, tem filhos? Tenho 35 anos, sou casado com a minha esposa Leila, mando um abraço para ela. Tenho uma filha, chama Isabel também, minha menina. E essa é a minha vida. É uma vida simples, né? Não sou de ficar fazendo muita coisa extraordinária, mas uma vida simples é muito boa. Quantos anos tem sua filha? Minha filha vai fazer 4 anos no ano que vem. Vai fazer 4 aninhos ainda, bem novinha, né? E conta pra mim, por que você escolheu o direito do trabalho? O que te fez? O que você tem para falar sobre o direito do trabalho? O que te motivou a atuar nessa área? Olha, eu sempre gostei desde a época da faculdade, né? Fiz minha monografia em direito do trabalho, era uma área que eu já gostava. Mas eu sempre tive uma filosofia que eu acho que a gente tem que olhar para as oportunidades que a vida coloca para a gente, e se a gente tem alguma adesão para aquilo, a gente vai e se dedica e se especializa. Porque senão você se frustra, né? Você fala assim, eu quero ser tal coisa, mas não aparece a oportunidade, você fica frustrado. Então acho que a gente tem que olhar para aquilo que aparece na nossa vida, e se você acha que dá para fazer aquilo, você vai, foca, vai se especializando e aprende a gostar daquilo. Eu, na minha carreira, antes de vir para a advocacia, junto com você, que a gente está trabalhando hoje, eu trabalhei muito tempo em indústria, né? Fui analista, especialista de RH, coordenador de RH. Então, minha área era muito voltada para essa parte trabalhista, né? A parte disciplinar, né? Então, algumas situações que eu me desenvolvi ao longo do tempo. E quando eu vim para a advocacia, eu trouxe esse conhecimento, né, que é um diferencial, né, e a gente usa tanto para atender empresas como trabalhadores, né. O Thiago, ele mudou. A formação dele logo após a faculdade foi dentro de empresa, então ele tinha um conhecimento, know-how profundo para reclamadas. Mas quando ele veio para a iniciativa privada, né, deixou de participar atuando só internamente de uma empresa e passou a advogar, né, para público em geral, aí ele passou a ter mais contato com o direito pela ótica do reclamante, do empregado. Então, só que, sabe aquela história? Para você conhecer bem uma área, você tem que conhecer a forma de atuar do seu inimigo. É igual o estagiário de direito que fez estágio no Ministério Público. Tem grande chance dele ser um ótimo advogado, porque ele já sabe como o lado de lá joga. É o que aconteceu com você, né? Você já sabe muito bem como funciona a interna corporis, como funciona a visão de uma empresa reclamada. Quando você vai para o lado do reclamante, você sabe aonde atacar, o que é importante se ressaltar, não é mesmo? Sim, eu penso que o que engrandece nisso tudo é que quando você conhece os dois lados, você sai de qualquer tipo de fanatismo, né? Porque você conhece a dor do empregador, que tem as contas para pagar, que é difícil, que tenha lucro ou não tenha lucro, ele tem aquelas obrigações. E você conhece também a dor do reclamante, que às vezes foi desligado sem receber nenhum direito, sofreu algum tipo de situação. Então isso traz a gente para uma situação de ponderação, né? De tocar a realidade de todas as formas. Eu acho que essa experiência me tornou um advogado melhor. Eu já ouvi algumas pessoas até, às vezes, não me criticarem, né? Mas falam assim, mas... eu só faço reclamada, eu só faço reclamante. E eu já sou um cara que eu gosto de advogar para aquele que me procura, para aquele que me estende a mão. E até porque a reclamada tem direitos e deveres, o reclamante tem direitos e deveres. Então, assim, para mim não é um time de futebol, né? É uma atuação muito profissional, muito técnica. Às vezes é um pouco fria, mas a gente tenta
atender ao melhor ali aquela situação de qualquer cliente. Concordo plenamente. A ideia Evandro Lins e Silva disse, né? Não escolho causas para atuar. Ou seja, também tem isso. É uma questão até de mercado, por que não? Né? Se o cliente que me procurou é a empresa, se o cliente que me procurou é o empregado, de saber lidar com isso, sem essa paixão, né? Sem esse fanatismo. Eu gostei da definição, é isso mesmo. E me diz uma coisa, ainda falando sobre direito do trabalho, né? Qual livro você recomenda? Quem que é um doutrinador que você fala, esse cara eu leio, encontro as respostas sempre, quem que você gosta mais? Olha, eu tenho em casa o Sérgio Pinto Martins, tá? Porque como eu trabalhei muito tempo, né, em empresas, o Martins ele tem uma visão um pouco mais técnica, um pouco mais, eu diria conservadora, assim, no sentido técnico do direito, né? E é um doutrinador que eu gosto bastante. Mas tem algumas posições dele que são um pouco isoladas, né? Então, às vezes, você precisa buscar alguns outros entendimentos, né? A gente que é do direito do trabalho, a gente já sabe, assim, ó, esse doutrinador aqui é mais pró-reclamante, esse é mais pró-reclamada. Então, às vezes, a gente tem que escolher o doutrinador conforme a causa que a gente vai colocar. Então, a pergunta, né? Eu vou ajustar ela antes da gente entrar para o próximo tema, mas eu quero perguntar assim, se eu tenho uma causa trabalhista pela empresa, eu leio X. E se eu tenho uma causa trabalhista pelo empregado, eu escolho Y. Quem é X e quem é Y? Tá, assim, pró-empresa. Tá, o doutrinador, eu não vou dizer pró-empresa, o mais técnico, né, que se enquadraria nesse perfil seria o Sérgio Pinto Martins, que eu pessoalmente gosto muito, acho uma boa leitura, um bom doutrinador. Quem tem os entendimentos um pouco mais pró-reclamante, né, que acaba se destacando por isso, muito é o Maurício Godinho Delgado também, né, sempre é citado, sempre tem aquelas decisões que são mais de vanguarda, né, pró-reclamante. Então seriam esses os dois, lógico, tem diversos doutrinadores, né, o Mascaro, o Olha Bom Fincaçar, mas eu tô citando dois aqui porque é o que foi pedido, né. Daqui a pouco eu vou contar um caso de um juiz que era considerado o mais pró-reclamante da história. Mas antes eu vou chamar nossos comerciais. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri. nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Bom, pessoal, como prometido, uma vez tinha um juiz em Jundiaí. O nome dele era Jorge Luiz Souto Maior. É esse o nome dele, né? Sim. Agora já é desembargador. E quando ele era juiz, eu conheci, ele tinha cabelinho comprido e tal. Eu vira e mexe, eu fazia audiência. Nos meus primeiros 2 anos de advocacia foi no direito do trabalho porque era o que me abriu portas. Então, de fato, eu comecei trabalhando com sindicatos dos práticos de farmácia, assim, para farma. Foi uma experiência muito boa. Aprendi a fazer audiência na trabalhista. E depois comecei aí, porque aí tem também de você ir mirando naquilo que você quer fazer na sua vida. Mas no início você vai trabalhar com aquilo que aparece, né? E eu comecei advogando com o direito do trabalho, junto com o Dr. Felipe Barcelos Signorelli, finado, com outros advogados ali do sindicato. E nessas idas e vindas para Jundiaí, conheci o Souto Maior. E ele tem uma história que está sentenciado. Isso é uma sentença dele, dá para procurar e encontrar na internet.
a reclamação era de um funcionário da Coca-Cola que foi contratado para trabalhar e no mesmo mês ele foi demitido. E ele entrou com uma ação de indenização, porque ele criou toda uma expectativa de trabalhar na Coca-Cola. Aí, meio fraca, né, a fundamentação, só porque ele foi demitido? Não é só porque ele criou uma expectativa? O empregador tem direito de demitir, dando moral por isso, por quê? Só que a sentença, ele diz, de acordo com um grande volume de trabalho que eu tinha, trouxe, isso escrito na sentença, trouxe os processos para minha casa, na época tudo físico, né? E aqui comecei a sentenciar. Era madrugada, eu fiz uma pausa e fui até a geladeira e abri uma Coca-Cola. Tomei geladinha e fiquei pensando como essa empresa é rica. Por isso vou sentenciar e canetou. Pesou ali, depois óbvio que teve recurso, mas olha a argumentação, como o juiz chegou para, né, quer saber? A Coca é muito boa, vou ferrar eles. Ô, louco, mas era... E aí, lógico, né, que essas curvas, esses pontos fora da curva são corrigidos na justiça. Mas às vezes não é, né? Às vezes mantém aí umas condenações injustas. Por isso que eu queria perguntar para você, qual foi a sua maior decepção já no direito do trabalho? Olha, o que eu falo, não vou falar da maior decepção, porque é difícil responder essa pergunta, mas eu digo assim, hoje, se você ajuizar 5 ações idênticas e cair em 5 varas diferentes, você vai ter 5 linhas de argumentação diferentes. Não que seja algo muito, né, discrepante, mas existe uma variação muito grande de entendimentos, né? Então, por exemplo, eu já vi sentença de houve assédio, dá o dano moral de R$2.000. Pô, R$2.000 numa empresa gigante, né? Você recorre e tal, volta, não, é R$2.000 mesmo. Mas você fala, cara, mas talvez era melhor falar que não teve assédio, entendeu? Pra pagar só isso de indenização. Então, já... Você gravou esses dias uma história de indenizado por R$2? Como que era? Essa era de consumidor, né? Era uma questão de instituição bancária, né? E aí a juíza do juizado especial entendeu que houve o dano moral, mas deu ali R$2, né? Então, e aí eu até falei... Será que não era erro de grafia? Não é possível. Eu não sei, eu acho que talvez uma falha de conceito ou alguma forma, eu não entendo isso, porque toda vez que a gente lê sobre dano moral, o dano moral tem 2 balizadores, né? Que é ser pedagógico, né? Ou seja, punir a parte agressora e não gerar um enriquecimento ilícito. Então você não vai pegar um mero de sabor ali e dar 1 milhão para aquela pessoa, senão você fomenta uma indústria de dano moral. Mas também aquele dano moral tem que pesar no bolso de quem agrediu, né? E às vezes você vê uma situação assim, não, existe, mas não existe, né? Ou seja, dou o dano, mas você vai lá e dá um dano muito pequeno que não indeniza aquela situação, né? E aí você tem que explicar pro reclamante também. Aí teve uma situação interessante também que, cara, essa foi... uma vez tive um cliente, há muito tempo atrás, entramos lá com uma rescisão indireta, fizemos um acordo com esses clientes bem, né, críticos. Aí, do nada, aparece uma penhora no rosto dos autos de todo o valor de uma pensão que ele devia lá no Paraná. Aí, pô, fui lá pedir reserva de honorários, o juiz falou, não quero nem saber, mandou todo o dinheiro para lá, você vai lá no processo pedir seus honorários, né? Então, assim, a gente também acaba trabalhando de graça, como você ia imaginar que o cara devia 48 pau de pensão lá em outro estado, né? Então, a gente vive isso, né? E, normalmente, o pessoal não tem muita empatia com o advogado, não, né? Você que corre atrás dos seus honorários aí, né? Se vira. Bom, pessoal, vou chamar mais uma vez nossos patrocinadores. L3 Marketing, nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio de um mar. Você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa
pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto. Essa é a nossa vantagem. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas. Tiago, para o advogado que está assistindo a gente aqui, que está começando e quer se aprofundar no direito do trabalho, como que você faz para manter um fluxo de clientes nessa área do direito do trabalho? Ou seja, pessoas procurando você para te contratar, para atuar, para defender os direitos dele. Olha, eu acho que o melhor marketing de todos é o boca a boca, né? Então, talvez é primeiro você tentar ali fazer uma carteira de clientes e você se manter sendo o contato daquelas pessoas, porque um indica para o outro. Eu já tive no passado reclamante que me indicou para a irmã que era reclamada e que tinha causas cíveis e o irmão que tinha consumidor. Então, eu acho que é dar tempo ao tempo, né? Eu sei que hoje você pode falar assim, mas eu tenho meus boletos vencendo hoje, né? Mas uma coisa que eu penso, né, é assim, dizem que o melhor momento de você plantar uma árvore de tâmara é 70 anos atrás. O segundo melhor momento é agora, né? Então, é você construir com calma, sem querer colocar os pés pelas mãos e com o tempo, sendo uma pessoa ativa junto com seus clientes, sendo... lógico que você tem que cobrar pelos seus honorários, tem que cobrar pelas suas consultas, mas sendo prestativo e tendo um bom relacionamento, é natural que você vai ser indicado e que as pessoas vão reconhecer esse trabalho que você faz, né? E aí, com o tempo, você forma uma carteira ali, seja de reclamante, seja de reclamada, e vai adiante aí, né? E você recomenda que faça essas duas, né? Reclamante e reclamada. Eu recomendo. Eu não gosto de ter esse foco, assim, não, eu faço só isso. A menos que você tenha, vamos supor, você tem um volume de reclamadas ali que te demanda tanto que você não consegue advogar para outra coisa. Tudo bem, aí você tem uma questão de volume. Agora, você fazer uma captação focada só num nicho, a menos que você seja um advogado de sindicato, né? O sindicato patronal, o sindicato profissional, mas se você é um profissional liberal, eu não vejo uma razão para você... Se tá cheio, pode contratar mais gente, trabalha com você e tem mais oportunidades, né, de ser contratado por mais clientes. Com certeza, com certeza. É o que a gente faz. E reclamações mais comuns que a gente tem de direito do trabalho na nossa região aqui de Americana, Santa Bárbara, quais que você costuma ver mais? Olha, o que eu diria que são duas coisas que eu vejo muito, né? A gente está vivendo um período, né, que a gente chama de a grande demissão, né? Onde hoje muitos trabalhadores querem sair do emprego, né? Hoje talvez entendo, mas alguns anos atrás isso estava muito em alta. Então, quando a pessoa me procurava, normalmente era assim, eu posso obrigar a empresa a me mandar embora? Não pode, né? Mas isso acaba levando muitas vezes o trabalhador a buscar uma rescisão indireta. E aí, qual que é a falha que o empregador muitas vezes comete, né? É o FGTS, né? Por quê? Quando você deixa de recolher o FGTS, a jurisprudência entende que isso é uma quebra contratual. E quebra contratual cabe rescisão indireta. Então, a pessoa
vai para a justiça, vai pedir aquela mora fundiária, né? Vai alegar que ela mora de FGTS e a tendência, o TRT15 pelo menos já reconhece isso como uma restrição indireta. Então isso acontecia muito e também o erro mais crasso, né, que muitas empresas cometem é a falta de registro, né? Traz o cara para trabalhar aqui, vamos ver, não registra, vai pagando como um freelance e tal. Só que aí naquela situação de dependência econômica, com onerosidade, subordinação, habitualidade, pessoalidade. Então quando você vê ali, a pessoa sai da empresa sem receber nada, né? Porque não teve o vínculo reconhecido, aí já gera aquela ação de vínculo. E quando a empresa, porque essa mania da terceirização, da pejotização, foi uma mania bem intensa, e tem sido ainda, né? Eu não vou te contratar no CLT, você abre uma empresa, uma MEI, e a gente faz um contrato comercial para não ter vínculo trabalhista. Mas o cara vai todo dia, tem habitualidade, tem hierarquia, tem pessoalidade, tem tudo. Como funciona isso na prática? Ele paga 2 vezes? Olha, hoje o STF já tem entendido a favor da terceirização e tem revertido algumas decisões que deram ganho de causa para o trabalhador, tá? O que acontece? Eu quero falar isso de uma forma bem contextualizada. Hoje, o vínculo de emprego ele é caro, e ele é caro para as duas partes, tá? Então, assim, um empregado que ganha mais do que 4 mil e poucos reais vai pagar 27,5% de imposto de renda na fonte, que é um valor muito alto. E o empregador também tem uma série de recolhimentos. Então, dependendo do nível que o empregado está, às vezes um gerente, um coordenador, às vezes eles fazem essa negociação, né, para ir como PJ. O que vai acontecer de falha, de erro para a empresa, né, de gerar um processo na questão da pejotização? É quando a pejotização ela mascara uma relação de emprego. Porque o artigo 9º da CLT ele fala que qualquer fraude que sirva para afastar os direitos previstos na CLT é nula de pleno direito. Então, quando vai se caracterizar o vínculo? Quando existe pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. Então, respondendo... E precisa ser todos esses requisitos ou basta um? Se não, todos são cumulativos. Quando você elimina um, você muda o tipo de relação. Então, por exemplo, toda relação contratual onde uma pessoa demanda trabalho da outra é uma relação de trabalho, que é gênero. A relação de emprego é espécie, é um tipo de relação de trabalho. Então, por exemplo, você tem onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Traduz isso pra gente, por favor. Vamos lá. Onerosidade, eu recebo salário. Vamos sair do juridiquês. Então, você recebe ali o pagamento. Isso. Habitualidade, você tem horário de trabalho para cumprir. Pessoalidade, você me contratou, eu não posso mandar o... E uma frequência, né, no habitualidade também. Isso, frequência. Eu vou de segunda a sexta, das 8 às 5, com uma hora de almoço. Então, assim, tem essa habitualidade. Pessoalidade, eu não posso me fazer substituir. Não posso dizer, cara, hoje eu não vou, mas o Renan vai no meu lugar. Não, Thiago, eu contratei você. Então, assim, é um vínculo pessoal. E a onerosidade, habitualidade, pessoalidade... Hierarquia? Não. E subordinação. Subordinação, isso, recebo ordens, né? Então, são esses os 4 elementos. Quando você contrata alguém como PJ, você subentende que aquela pessoa está prestando um serviço. Então, não existe uma subordinação. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você não tem pessoalidade. Então, é uma relação jurídica. Você pode mandar qualquer pessoa no seu lugar. Não tem habitualidade. É um trabalho eventual. Não tem onerosidade. É o trabalho voluntário. Então, quando você tira um dos elementos, você desconfigura a relação de emprego, né? Quando os 4 elementos estão presentes, essa relação está configurada. E aí o que vai acontecer é que se você formalizou esse contrato como uma PJ, ou seja, uma relação jurídica entre 2 empresas, mas na verdade não existe PJ, esse empregado individualmente presta serviço e tem esses 4 elementos, aí você pode cair no artigo 9º, ser considerado fraude e ter que pagar todos os encargos em cima disso. E essas ações são as mais caras, porque normalmente o empregado PJ não é o operador de produção, né? É o gerente, é o consultor, é um cara que vai ter um salário mais elevado, né? Então, quando você reverte uma relação de PJ para uma relação de emprego, essas causas são bastante caras e elas são até relativamente fáceis de você instruir, porque você tem nota sequencial, né? Você tem muitas vezes e-mail,
o PJ tem crachá, né? Crachá da empresa. Então, quando você tem prova documental para entrar com uma ação, você até facilita muito a instrução processual, né? Porque testemunha a gente nunca sabe o que ela vai falar na mesa, né? É verdade. Perdão pela extensão aqui. Não, entendi. E de fato, né, ou seja, fica documental, né? Aí você não precisa depender de provas que vai produzir ainda na instrução. Ou seja, a instrução é quando tem uma audiência em que vai ouvir testemunhas. E é sempre um risco mesmo, esse momento. Até porque também, uma das dificuldades que eu via no direito do trabalho era quando a empresa era pequena. Então, a gente trabalhava com farmácias, né? Farmácia pequena e familiar, ou seja, o pai que é farmacêutico, põe a esposa no caixa e põe não sei quem no balcão, e aí tem um funcionário só. Quando ele sai de lá, ele não consegue provar, porque ele não tem um fluxo de empregados ali para poder chamar depois como testemunha. Como que ele vai provar que ele fazia hora extra? Vai levar um cliente para falar que já viu a pessoa à noite? Às vezes foi só aquela noite. Não dá para essa pessoa provar a jornada de trabalho que aquele empregado tinha. Então é uma dificuldade mesmo do lado do empregado que ele enfrenta muitas vezes para conseguir provar. Se consegue provar com documentos, é igual DNA numa prova de direito criminal. Bom, vamos lá. E quais são os direitos do empregado quando ele sai da empresa? Se ele foi demitido sem justa causa, ele vai receber o saldo salarial, férias mais 1/3, vai receber a multa em 40% do FGTS e vai dar entrada no seguro-desemprego, né? E se ele pediu demissão ou foi demitido sem justa causa, é só o saldo salarial, férias mais 1/3. Né? Aí ele não tem um aviso prévio, não tem a multa do FGTS. Não tem esses direitos. E você falou que não dá para obrigar a empresa a mandar embora. Porém, houve uma alteração na lei agora que diz que divide, não tem mais? Sim, teve. Teve acho que é o 484, se não me engano, eu não lembro o artigo. Mas desde a reforma trabalhista, se colocou a possibilidade de se fazer o acordo. Então seria uma demissão meio a meio, né? Isso. Então ele vai receber 20% da multa, ao invés de 40%, né? Por cento da multa de FGTS. Ele recebe metade do aviso prévio, né? E as outras verbas. Então seria um acordo. O que eu vejo muito, e eu até recomendo que as empresas às vezes não se atentam a isso, é o HTE. Porque, antigamente, o que existe? É HTE? É a homologação de transação extrajudicial. É um tipo de ação na trabalhista que serve para você homologar um acordo feito entre o patrão e o empregado. Porque antigamente, o que acontecia? Tinha as casadinhas, né? Você deve lembrar disso. Então, assim, a empresa já sabia que o cara ia pedir alguma coisa. Ela falou assim, entra na justiça, a gente faz acordo lá. Então o cara já sabia que a empresa tinha acordo. Às vezes a própria empresa arrumava um advogado para a pessoa. E aí isso gerava uma situação de fraude, né? E agora a reforma trabalhista foi muito acertada nisso. Ela normatizou isso. Então ela permitiu que houvesse o acordo, só que ele vai para uma homologação judicial. Então o juiz vai perguntar para o reclamante se o advogado dele é dele mesmo, se não foi a empresa que arrumou, se ele está ciente daquele acordo, e aí ele vai lá e vai fazer a homologação daqueles termos. Então muitas vezes o empregado tem alguma transação para fazer, às vezes tem alguma instabilidade, mas ele não quer mais estar lá, e aí vai se converter aquela estabilidade de alguma forma, né? Tem alguma estabilidade que só o juiz pode converter. Então o HTE ele dá essa possibilidade, ele tem a mesma natureza jurídica do acordo que a reforma previu. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência, você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei, para punir alguém, para processar alguém,
ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Justa causa, quando que ela acontece? Qual que é a causa mais comum de justa causa aqui que a gente vê, que você atua? E compensa para a empresa demitir por justa causa? Porque a gente tem certeza que vem uma ação trabalhista, né? Fala sobre isso, por favor. Sim. Olha, compensa se existe a situação, sim. O que acontece é o seguinte, primeiro, a justa causa, eu tenho essa abordagem, né? Embora tenha algumas pessoas que defendem diferente, mas ela é um rol taxativo, né? Então, 482, ele coloca algumas hipóteses e a conduta do empregado tem que se encaixar em alguma daquelas hipóteses para você falar de justa causa. Além disso, a justa causa ela precisa atender a 3 princípios, né? O da unicidade, da proporcionalidade e da gradatividade. Unicidade, um ato ilícito do empregado só pode ser punido uma vez, tá? Então, eu dei uma advertência, mudei, agora eu vou dar uma suspensão. Ou, dei uma suspensão, mas vou dar uma justa causa. E é o mesmo ato, então você fere esse princípio, essa justa causa vai ser afastada. Proporcionalidade. O cara teve uma falta injustificada, vou lá dar justa causa. Não, você tem que ter um histórico, né? Dou uma advertência, vou para uma suspensão, até você chegar ali na justa causa, né? Porque o direito do trabalho ele é regido pelo princípio da continuidade da relação do trabalho. A não ser que seja muito grave, aí posso já direto para uma... você pode ir direto... Peguei furtando objetos, né? Apropriação indébita. Furtando, um assédio sexual, uma situação desse tipo, aí você pode ir direto para uma justa causa. Mas se é um ato mais leve, você tem que cumprir essa questão da gradatividade, tá? E além disso, a proporcionalidade, né? Então, a medida tem que ser proporcional ao ato, né? O que acontece, tem uma estatística que eu li um tempo atrás, que 80% das justa causas, das demissões por justa causa, eram revertidas, né? Mas muitas vezes isso acontece por erro na formalização, né? Porque o que o empregador precisa fazer, né? Ele precisa formalizar aquele ato, né? Então ele vai precisar, vamos supor, abrir uma sindicância, chamar as testemunhas, reduzir a termo. Então faz ali um termo, ouve, Aí você tem um processo, você faz um relatório de sindicância e você coloca ali, recomendo uma demissão por justa causa, né? O que eu vejo de muito comum, assim, de acontecer? Falsificação documental, atestado, histórico escolar. Eu, pessoalmente, já conduzi muitas situações de justa causa que o empregado, às vezes, ele tem um cargo para ocupar ali que ele precisa ter o ensino médio. Aí ele vai e compra um diploma, né? Aí, lógico, né? Alguém liga no RH, eu quero fazer uma denúncia, o fulano entregou um diploma falso. E é uma investigação bem fácil, né? Sabe o que eu já vi? Empresa de montagem industrial que precisava ter 30 mecânicos, 30 encanadores para fazer aquilo. E os caras são bons, só que eles não têm o diploma técnico, sei lá, o Senai, que dava esse diploma para eles. Aí os caras falsificavam esse diploma. Quem fazia isso era a própria empresa, que falsificava para poder pegar a obra, pegar o serviço e tal. E quem denunciava era o concorrente, que sabia que o outro falsificava, mas todo mundo fazia isso, sabe? Então... Isso eu já vi também. Ou seja, a própria empresa falsificava o documento do empregado para poder pegar determinado serviço que precisava de um número X de encanador, de eletricista. Eletricista era muito comum. E aí o cara fazia esses documentos frios aí para poder... Então veja, quem denunciava no fim era o concorrente. Isso é grave, né? Mas numa situação dessa, eu não vejo culpa no trabalhador, né? Porque houve um ilícito civil da empresa em gerar essa situação, né? Sim. Agora, a justa causa vai acontecer quando o trabalhador, sem a anuência da empresa, vai lá e faz a falsificação. Bonito depois, né? o empregado entrar com a ação, agora quero o salário de eletricista, foi você que me deu o diploma, né? Você fez o diploma para mim, agora paga o piso desse. Insalubridade, periculosidade. E acontecia mesmo isso, mas não acontecia ação porque aí eles pagavam, né? Pagava de acordo com aquilo que ele intitulou o próprio funcionário. Você falou aqui sobre assédio sexual, eu queria trabalhar um pouco esse tema. Como que ele acontece na esfera do direito do trabalho, ou seja, quando que uma pessoa é vítima de assédio sexual e o que ela tem que fazer para
para se defender, né? Para poder ser ressarcidas, encerrar esse ciclo. Como que você diz para nós? Tá. O assédio sexual, eu sempre abordo dessa forma, né? A gente tem que lembrar que ele tem duas conceituações, né? Uma no criminal, que é a sua área, né? E uma na trabalhista. Na trabalhista, ele vai precisar ter alguns requisitos, né? Ele precisa ter o destinatário do assédio, a conduta tem que ser indesejada, a reiteração é importante que tenha, né? Reiteração? A reiteração, mas a reiteração, se não tiver, ainda se contextualiza, né? Em relação ao assédio sexual, por ser muito mais grave, né? Então, ele tem esses requisitos. O assédio sexual, ele vai acontecer... A gente sempre precisa lembrar o seguinte, o que é assédio sexual? Primeiro, no direito criminal, só te interrompendo, claro, mas é que você estava falando dos requisitos. No direito criminal é importante que haja uma hierarquia, uma subordinação. Então, o empregado não assedia nunca o empregador. Somente o do cargo superior consegue assediar o de baixo, entendeu? Sim. Então, por exemplo, o gerente assedia a vendedora, mas a vendedora não assedia o gerente. Porque tem que ter essa ameaça. Se você não fizer aquela, não satisfazer a minha lasciva sexual, aí tem o risco de você ser demitido. E isso fica subliminar, fica subentendido. Entende? Ele não tá falando assim, dá ou desce, dá ou rua, né? Ele tá dando em cima e a pessoa entende que como ele é superior, isso também pensando até na direito militar, tudo, tem que ser superior e hierárquico. Se for abaixo ou se for no mesmo nível, não é considerado para o direito criminal assédio sexual. No direito do trabalho, pode ser considerado? O padrão é mesmo que... nível ou abaixo? No assédio sexual, normalmente não, tá? O que acontece? O assédio sexual ele vai acontecer quando existe uma relação hierárquica, né? Tem que ter. E você está suprimindo a liberdade sexual da pessoa, né? Por meio daquela relação hierárquica dentro de uma empresa. Ou tem um elemento que a gente também chama de trabalho, que é a coação irresistível. O que é coação irresistível? É quando não existe a relação hierárquica, mas por alguma razão... no seu cargo, você consegue prejudicar aquela pessoa, tá? Então, você imagina assim, vou dar um exemplo bem chulo, assim. A pessoa trabalha numa montagem de algum produto, a outra trabalha na qualidade. Aí o cara da qualidade fala assim, ó, se você não sair comigo, eu vou reprovar todos os seus produtos aqui. Vai gerar um problema para a sua carreira, para sua trajetória, né? Então... você está usando de alguma forma de coação dentro da estrutura da empresa, tá? Então aquilo também pode ser caracterizado como um assédio sexual. O assédio moral, ele existe o vertical descendente, o vertical ascendente e o lateral, né? Ele existe de várias formas. O sexual, eu já tenho um entendimento que não caracterizaria. Por quê? Porque eu não preciso caracterizar como assédio sexual. Por exemplo, se um empregado, né? Assedia não, faz investidas sexuais contra a chefe dele, por exemplo, ele vai incorrer na incontinência de conduta. Então, não é assédio, mas eu consigo caracterizar isso de uma forma disciplinar, né? Porque eu não distorço o conceito. Só para o nosso ouvinte entender, a doutrina trabalhista, ela fala que a incontinência de conduta, que é uma das causas da justa causa, ela é a imoderação na conduta sexual. Então, todo assédio sexual é uma incontinência de conduta, mas nem toda incontinência de conduta é um assédio sexual. Por quê? No assédio existe a coação, existe um elemento de coação por parte do assediador. A incontinência de conduta não. Ela é mais abrangente. Ela é abrangente. Qualquer imoderação na conduta sexual vai gerar a incontinência de conduta. Então você não precisa caracterizar sempre como assédio sexual para reprimir uma imoderação na conduta sexual do empregado, né? Então você não precisa distorcer o conceito, tá? Mas o que eu falo sempre assim, a pessoa lembra do assédio sexual, lembra do sexo, mas o assédio sexual tem menos a ver com sexo e mais a ver com a liberdade, tá? Por quê? Vamos supor, duas pessoas no trabalho têm uma relação, mas essa relação é consentida, não vai ter um assédio sexual, tá? O que pode ter o que a gente chama de conflito de interesse. É o chefe saindo com a funcionária. Pô, esse cara não pode ser gestor dela, porque ele vai prejudicar os pares, né? Lógico que na hora de uma promoção, na hora de um desligamento, ele vai favorecer a pessoa com quem ele tem um vínculo emocional. Então, muitas vezes o RH faz o quê? Pega e separa. Fala, você é chefe da logística, essa funcionária vai pro RH, ou vai pro
Para RH é um lugar mais delicado, né? Ou vai para a produção, né, por exemplo. Então, você separa as pessoas para acabar com aquela situação de conflito de interesse. Mas aquilo não vai gerar um assédio, porque o assédio tem a ver com a liberdade. O assédio é a situação assim, olha, se você não sair comigo, você vai ser demitida, ou se você sair comigo, você vai ser promovida também, né? Pode ter o contrário, né? A chantagem para cima, né? Mas essas duas situações vão gerar o assédio, né? Olha, interessante. Pessoal, vou chamar os nossos patrocinadores mais uma vez, para que a gente dê sequência aqui na nossa conversa. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Aproveitando ainda sobre assédio e sobre questão de liberdade sexual, tem um filme que eu gostei muito, chama Fair Play, Jogo Justo, tá na Netflix, em que há uma proibição dos funcionários se relacionarem, que eu achei bem estranho, né? Então eles estão até noivos e eles não podem contar na empresa, porque senão eles são demitidos. Isso existe no Brasil? Existe essa possibilidade de você proibir que os funcionários se relacionem? Olha, essa é uma área cinzenta, mas existe. Você tem empresas que têm uma regra de conduta muito clara, né? Inclusive, eu já trabalhei em empresas, lógico que eu não vou falar o nome, onde tinha como procedimento, se você tinha um relacionamento com alguém, você era obrigado a informar, né? E aí isso é uma situação não em relação ao assédio, mas é aquilo que eu falei, do conflito de interesses, né? Porque se você tem um relacionamento amoroso, né, com alguém, ou está emocionalmente relacionado com alguém, você não pode ter ingerência nas decisões que afetam aquela pessoa. Então, por exemplo, vamos supor, eu trabalho na RH na área de remuneração, eu sei o salário de todo mundo da fábrica. Aí eu vou ter um relacionamento com uma pessoa que é operadora da fábrica. É óbvio que o empregador vai olhar para aquela situação e falar assim, cara, tô num risco imenso. Porque o cara que sabe todos os salários da fábrica tem contato com a pessoa que trabalha na fábrica. Então, toda a minha política salarial, que é uma situação confidencial da empresa, pode ser exposta. Então, a empresa, por meio do seu poder de direção, ela pode sim impor regras. Não regras, assim, você não pode se relacionar, porque aí é a liberdade sexual da pessoa. Mas regras no sentido de assim, se você se relacionar, você tem que informar o RH da empresa para que alguma ação seja tomada. Essa ação pode ser, por exemplo, separar, tirar você daquela posição. Você não pode estar no cargo de chefe dessa pessoa. Essa posição pode ser, por exemplo, a empresa te demitir. Exatamente, pode. Pagando todos os direitos. Pagando todos os direitos. Paciência. Até porque a justa causa, essa demissão sem justa causa é legal no Brasil, né? Ela não demanda uma justificativa. Isso é uma demissão sem justa causa, né? Ela é uma decisão unilateral do empregador, ele paga a multa para isso, né? Paga a multa do 40% e isso já Aproveitando que você entrou nessa área, fala pra gente sobre essa polêmica do STF sobre demissão sem justa causa. Isso é muito interessante, viu, Renan? Essa situação aconteceu lá nos anos 90, na época do Fernando Henrique ainda. Por quê? Tem uma resolução 158 da OIT que ela veda a demissão sem justa causa. Traduz pra gente, tá? O que é a OIT? A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, tá? É um órgão vinculado à ONU, né? Que rege questões internacionais, né, no mundo todo sobre trabalho.
vai falar sobre trabalho decente, sobre a questão dos direitos humanos do trabalho, tem uma série de questões ali. E lá atrás saiu uma resolução onde seria vedada a demissão sem justa causa, tá? E o Brasil ratificou esse tipo de demissão. E aí, isso gerou um problema, o Fernando Henrique foi lá, denunciou a ratificação, só que formalmente ele não poderia ter feito isso, e aí isso foi se arrastando, né, no STF por vários anos, até que o STF validou essa decisão e manteve a demissão sem justa causa. Vou explicar um pouquinho de onde vem a questão da demissão sem justa causa, tá? Antes de 88, existiam 2 regimes de trabalho no Brasil, tá? E o regime da estabilidade decenal e o regime do FGTS. Por isso que quando você pega um documento da Caixa, está ali, data da opção, tá? Opção pelo FGTS. Por quê? Antigamente era uma opção. O FGTS era uma opção e o regime da estabilidade decenal era uma opção. O que é estabilidade decenal? Que você vai ficar 10 anos? O empregado entrava numa fábrica, né? E se ele ficasse 10 anos lá, ele não poderia mais ser demitido. Ah, tá? Entendi. Então, ele ficava para sempre naquela fábrica. Até tem uma história que as empresas demitiam as pessoas com 9 anos, para evitar que chegassem em 10. Aí começaram a entrar com ação, os tribunais começaram a dar estabilidade com 9 anos, começaram a demitir com 8. Aí pararam com isso. Isso gerava muita polêmica, porque nenhuma empresa queria contratar a pessoa no regime da estabilidade decenal. Então, se a sua opção fosse pelo FGTS, sua empregabilidade era maior, né? E aí, em 88, acabou o regime da estabilidade decenal e isso foi trocado pelo FGTS. Então, o FGTS ele é uma forma de dar uma segurança para o trabalhador, né? Porque ele vai ter aquele depósito ali de 8% ao mês, e aí quando ele é desligado, né? Ele pode sacar, ou quando ele é desligado, ou quando ele tem uma doença grave, ou quando tem uma situação catastrófica na vida dele, tem alguns requisitos que a lei coloca. Mas nessas situações ele tem uma reserva. Ou quando ele aposenta. Ou quando ele aposenta, né? Então, o que acontece? Ele tem... a lei brasileira trocou a estabilidade de emprego por uma estabilidade financeira, por uma compensação financeira. E esse é um regime que foi elogiado em muitos países do mundo, né? Porque ele gera uma segurança jurídica maior. Porque você imagina só, uma empresa que está quebrando as pernas, tá meio ruim, ou o empregado não está performando ali. E aí ela tem que justificar aquela demissão. Então isso gera uma burocracia muito grande, né? Porque você imagina, o ônus da prova vai ser da empresa. Então você teria que ter documentos e documentos de performance e tal. Isso tiraria a liberdade do empreendedor, né? Então o FGTS foi uma saída boa. Eu acredito nisso, pelo menos. Tanto é que não pagar o FGTS gera uma rescisão indireta, né? É uma falha grave da empresa, né? Essa foi a saída que o Brasil encontrou. Eu não gosto de fazer muito juízo de valor, mas é uma saída que me pareceu coerente, né, para o momento histórico que o Brasil vivia, e a gente tem até hoje o regime de FGTS em vigência. Entendi. Saiu, até mandei para você no final de semana, uma polêmica grande falando sobre um veto que o Lula deu e os sindicatos ficaram incomodados em relação à oneração, né, ou desoneração tributária. Aí. Conta pra gente, explica isso para nós. Eu vou explicar bem. Não sei quando que o programa vai no ar, né? A gente grava hoje, aí tem outros 2 ainda para passarem. Não sei se quando a gente for pro ar, se a notícia já seja velha, mas no caso é importante sempre deixar claro. Sim, talvez tenha notícia nova até ali, mas não tem problema. O que acontece? Eu vou ser bem sucinto nesse ponto. A relação de trabalho é uma relação cara. Tá? Ela tem encargos. E quando você fala de desoneração da folha de pagamento, você está falando de uma renúncia fiscal em relação a essa relação de emprego, né? E isso serve para tentar fomentar empregos. Então, pelo que eu estou entendendo nesse momento, existe uma discussão ali entre uma ala do governo que quer arrecadar mais e uma ala que está preocupada com a geração de emprego, se é a área dos sindicatos ali, né? Porque eles vivem desse meio. Então, essa discussão vai acontecer. A Câmara aprovou, né? Acho que o governo federal vetou essa medida.
E provavelmente, né, pelo menos tudo indica neste momento, no dia de hoje, que a Câmara vai derrubar o veto, né? Isso foi feito muito no governo da Dilma também, né? A desoneração da folha para tentar... Você acha que a Câmara vai derrubar o veto? Eles têm voto para isso, né? O ânimos político é esse, né? Porque a representação patronal é muito forte na Câmara, né? A tendência hoje, pelo que se vê no noticiário, né? Eu sou advogado, não sou jornalista, tá? Mas a tendência que se vê no noticiário hoje é que esse veto seja derrubado, né? Principalmente pela situação que o país passa, né? Então, provavelmente, quando a pessoa estiver assistindo, o veto já foi derrubado, a gente está falando ainda... Ou a pessoa vai, não foi derrubado, você errou, né? Tudo bem, né? Aí, né, não tem como acertar tudo, é uma tendência, tá? Aproveitando mais uma vez, vou chamar nossos patrocinadores e já voltamos para a parte final aqui da nossa entrevista. Urban Ladies and Gents é onde eu faço essa barba, é onde eu corto meu cabelo. Recomendo muito que você conheça esse estúdio de beleza que vai cuidar tanto do seu cabelo quanto da sua barba. Para mulheres tem a questão de hidratação, escova, enfim. Eu sou testemunha viva e tô aqui para mostrar o resultado. Eu fiz semana passada. Vale muito a pena você ter sua barba cuidada por alguém especialista, o cabelo, você pode até fazer um esquema de mensalidade e ajustar o dia e horário da semana que você vai lá e fica sempre alinhado. O importante não é que você seja bonito, que você seja alinhado, é a minha opinião no direito. Você como advogado não vem ramelento, né? Não importa se você não foi abençoado pela beleza, se você estiver alinhado, você está adequado. Mancini Construtora, tem um sonho de construir? É isso que você quer? Por que você está passando para amanhã? Por que você está postergando essa data de ter a sua casa construída do jeitinho que você queria? Ou ainda, vai comprar uma casa, mas ela está precisando de um tapa, está precisando de uma reforma? Ou ainda, a sua própria casa. A gente tem uma casa que um belo dia pode ficar desatualizada. Procure o Mancini, Tiziano Mancini, da Mancini Construtora, é o cara que vai fazer um projeto, vai desenhar para você como vai ficar e vai te dar o preço justo. E o legal é que ele não extrapola. Se você falar, eu quero tanto, se ele disser que vai custar aquilo, é aquilo. E se ele disser que é naquele prazo, é aquele prazo. Conversa com o Mancini, porque você vai fazer um bom negócio e vai ter a sua casa do sonho construída. Trabalho aos domingos, o que mudou recentemente? Olha, o trabalho aos domingos, vou também fazer uma explicação bem contextualizada, tá? A gente aqui no Brasil, né, tem o domingo como o descanso semanal remunerado padrão, tá? Então, a regra é que o trabalhador tem o domingo para folgar. Existem algumas atividades que demandam trabalho aos domingos, tá? Eu já até dei o exemplo num vídeo que eu fiz lá, falando, por exemplo, das montadoras quando vai pintar o carro. A tinta do carro tem que ficar 24 horas por dia mexendo, tá? Então, qualquer hospital, farmácia, tem policial, tem diversos serviços que não podem parar, tá? Então, existe uma regra que assim, o Estado tem que autorizar aquele trabalho aos domingos. Na época de 2015, se eu não me engano, tinha a portaria 945, tá? Que ela dava 2 saídas. E era uma portaria muito bem feita, muito bem escrita. Ela dava 2 saídas. Uma saída era, ou o empregador ia até o Ministério do Trabalho, entregava um laudo técnico e falava assim, olha, eu preciso trabalhar aos domingos, e pedia para o Ministério do Trabalho fazer essa avaliação, ou ele fazia um acordo direto com o sindicato, e o acordo, quando ele subia no mediador, o acordo já valia como autorização. Tá? Então não precisava mais autorizar, o sindicato já tinha assinado aquele acordo de trabalho aos domingos, isso já estava valendo. No governo anterior, né, no governo Bolsonaro, até por conta de questões de convicção política, saiu uma portaria já dando uma autorização geral para muitos setores trabalhar aos domingos. Então o governo já mapeou que aqueles setores precisavam trabalhar aos domingos, já deu autorização por meio de portaria automática. E revogou a 945. Aí saiu, acho que a 600 e alguma coisa, que era o número. Qual que é o problema? O novo governo, por ter um viés mais pró-sindicato, ele pegou e ao invés de reeditar a portaria ou vamos supor, voltar para 945, ele simplesmente revogou as autorizações. E isso gerou um problema muito sério, porque
se criou um limbo ali, né? Tanto é que teve um sindicato das farmácias no Rio Grande do Sul que entrou com uma ação e já conseguiu uma liminar para trabalhar aos domingos, né? Porque se gerou um imbróglio. Agora, se eu não me engano, saiu uma última notícia que o governo ia reeditar, né, essa medida, né? Então, eu não sei qual vai ser o novo texto, né? Mas eu acho que a tendência, aí eu não vou fazer juízo de valor, mas se você quer voltar a privilegiar a negociação sindical, o ideal seria revoga então a portaria e reedita a 945, que já tinha uma resolução muito, muito clara para isso. Ela já dava os dois caminhos, né? Porque nem toda empresa tem acesso ao sindicato ou tem condições de ter um acordo coletivo. Às vezes você tem sindicatos que são mais distantes. Então, assim, acho que é importante você abrir esse leque, né? A gente tem no direito do trabalho uma herança, né? O Getúlio Vargas tinha essa visão estatista, né? De colocar o Ministério do Trabalho como um órgão do Estado que mediasse a relação de trabalho. Isso em algum momento vai gerar algum conflito com a parte sindical, né? Porque a parte sindical vai buscar ali a sua independência, né? Em relação aos acordos, à normatização da sua categoria, né? Isso é bastante natural. Aproveitando, já que você falou em sindicato, essa questão do imposto sindical obrigatório, livre, o que mudou também recentemente? O imposto sindical ele caiu com a reforma trabalhista, né? Na verdade, era contribuição sindical. Chamava imposto sindical lá atrás, né? Virou contribuição sindical. A contribuição sindical deixou de ser obrigatória, né? Com a reforma trabalhista, ela passou a ser opcional, né? Então, o trabalhador ele só paga se ele quiser. E o que os sindicatos estão brigando agora é em relação à taxa assistencial, tá? Que é diferente de contribuição sindical. Contribuição sindical era um dia de trabalho de cada trabalhador no mês de março, que ia para as centrais sindicais, para os sindicatos, para o FAT, né? Era um imposto mesmo. A taxa assistencial, ela serve, em tese, para remunerar o acordo coletivo. E aí o pleito dos sindicatos é o seguinte: eu trabalhei, eu fui lá, sentei, negociei o acordo, então eu preciso receber uma remuneração para isso, né? Que é uma pauta que até faz algum sentido, né? O sindicato tem a estrutura dele, precisa se financiar, né? Muito se falou nos últimos anos de financiamento sindical, né? E essa é a pauta. Qual que é o problema? É que a demanda dos sindicatos é fazer isso de forma impositiva, né? E isso tromba na lei, né? Isso tem um conflito com a lei. A lei impõe que não pode ser impositivo porque tem o direito de livre associação do trabalhador. Então o STF já decidiu recentemente que o sindicato pode colocar a taxa assistencial, mas ele tem que dar o direito à oposição, tá? O que é o direito à oposição? Ele valida o acordo, no acordo consta ali qual vai ser a taxa assistencial que ele vai cobrar daqueles trabalhadores, e aquele trabalhador que entende que ele não tem que pagar, ele vai fazer uma cartinha, vai levar lá no sindicato, vai protocolar, vai levar no RH, e aí ele fala, eu não concordo com esse pagamento, então ele sai, ele deixa de pagar. E você tem informação se muitas pessoas estão entrando com essa cartinha? Como que está indo a aceitação do público em relação dos trabalhadores com relação a essa obrigatoriedade? Normalmente se faz, né? Tem muita gente que faz, se aceita, né? Já. Isso já existia antes. E gosta da proteção que o sindicato dá, né? Sim, né? Tá, então, aí é um trabalho que o sindicato vai ter de convencimento com os trabalhadores de mostrar o serviço dele, né? Como a gente que é advogado tem que convencer o nosso cliente que a gente vale a pena, o sindicato também ele é como se um advogado coletivo daquela classe. A gente já tem que ir encerrando, Thiago, por causa do nosso tempo, a gente conseguiu chegar próximo ao limite, mas eu queria só fazer mais duas perguntas. Responda de forma sucinta. A questão dos motoristas de aplicativo, o vínculo de emprego, como é que está sendo lidado isso? Uber, 99? A questão aí, né? Saiu uma decisão da ARAP, né? No STF, né? Validando essa relação, ou seja, afastando o vínculo de emprego. E o grande problema disso é que, caso o vínculo permaneça, né? Que algumas decisões de primeira instância foram nesse sentido, isso na prática inviabiliza, né, o Uber, porque o Uber, a 99, essas empresas, porque a natureza do negócio delas é esse, né? Tanto é que você não tem uma subordinação direta, né? O cara trabalha com motorista de aplicativo, ele pode ligar o aplicativo e desligar, fazer o horário dele. Pode ficar uma semana sem aparecer, sem usar. Eu acho, a minha opinião tá aqui, posso ser massacrado por isso, mas assim, eu acho muito temerário você olhar para essa relação como uma relação de emprego, porque você vai acabar com esse negócio e você vai acabar com a fonte de renda de muita gente que às vezes não consegue um emprego.
caso esses aplicativos acabem. Na verdade, tem muita gente que faz como um extra, né? O que faz como um extra, ou às vezes o cara não tem nenhum emprego, ele vai fazer aquilo para sustentar a família dele, tudo, e você inviabilizar um negócio desse, que hoje eu percebo que é a salvaguarda de muita gente, eu acredito temerário e acredito que a posição que o STF tem tomado tem sido positiva, apesar de, né, eu advogo muito para reclamante, entendo, temos situações de vínculo mesmo, mas nessa situação específica a minha opinião é essa, tá? É minha opinião, que não sou dono da verdade, mas... 2 últimas perguntas bem rápidas, por favor. A primeira é, qual é a postura do advogado trabalhista que ele deve ter, que, na sua opinião, é a postura correta? Qual é a postura errada? E, por fim, quais são as suas expectativas para o direito do trabalho em geral, para a gente encerrar? Olha, a postura de advogado, seja trabalhista, de qualquer área, e que eu sempre falo, cara, o advogado é o primeiro juiz da causa. Então, assim, o que você tem que fazer? Primeiro, ser sincero com o cliente, não levar o cliente para aventuras jurídicas. Eu já tive cliente que eu falei, cara, não entra com essa ação, você não vai ganhar. É melhor falar isso do que você levar o cara para um negócio, vamos entrar aí e ver se ganha. Aí você gera aquela situação, né? Expectativa, frustração. SPP, se pegar, pegou. Então, exatamente. Mas tem coisas que a gente já sabe que não pega, né? Uhum. Então, eu acho que essa é uma postura que eu acho que é muito ruim de advogado, eu não recomendo fazer isso, é você querer ser o tutor do cliente. Assim, cara, o advogado tem que orientar. Ó, esse acordo é bom. Eu acho que você deveria fechar. Doutor, não quero fechar. Tá bom. Ó, o cliente não quer o acordo. Pronto. A ação é dele. A ação é dele, entendeu? Eu já vi na minha vida advogados que assim, o cliente queria fechar o acordo, o advogado, não vai fechar. Assim, cara, peraí, né? Quem tá precisando, né? A ação é de quem precisa colocar dinheiro em casa. Exatamente, agora. Né? Então, assim, eu já vi isso por questões ideológicas, inclusive. Da pessoa, por razões ideológicas dela, não deixar um cliente fechar um acordo ou resolver um problema, né? Então, assim, eu acho que isso é uma postura ruim, tá? E também, que eu vejo, a pior coisa que o advogado pode fazer é se apaixonar pela causa. Cara, o cliente está totalmente emocionado, você tem que estar frio, você tem que trazer ele para a realidade. Se você se deixar levar pela emoção do cliente, você também não toma decisões de qualidade, né? É minha humilde opinião aqui. E expectativas aí para o direito do trabalho nos próximos anos? Como que você acha que isso vai caminhar? Vai depender muito da economia, né? Se vai ter algum fomento, né? Porque uma economia ruim, com empresas quebrando, vai gerar ações trabalhistas, mas vai gerar insolvência também, né? O que é ruim para todo mundo, né? Então, vai ser aquele ganhou, mas não levou, né? Então, o que eu espero, pelo menos, é que o mercado reaja no ano que vem e que a gente possa ter um país próspero para todo mundo. Tiago, muito obrigado por ter aceitado participar, quase que bola na fogueira aqui do nosso podcast, mas eu sabia que você ia se dar bem porque você tem total domínio no assunto e ficou muito claro isso para todos nós. Parabéns pela sua paixão pelo direito do trabalho, parabéns pela sua paixão na advocacia, agradeço a Deus de você ter aparecido no nosso escritório e se tornado um parceiro nosso, e é difícil de encontrar profissionais de qualidade no mercado e você apareceu um brother, um irmãozão, e saiba que eu tenho muita gratidão por isso, viu? Gosto de deixar isso bem ressaltado para você. A recíproca é verdadeira. Para mim é uma honra estar aqui, é uma honra trabalhar com você e tamo junto. Pessoal, se tiverem alguma dúvida de direito do trabalho, pode comentar aqui que a gente vai depois responder. O Thiago sempre observa também os comentários dos nossos vídeos e podemos aí ajudar você se você tiver alguma questão, tá bom? E mais uma vez, agradeço vocês terem assistido a gente. Toda quinta-feira, 21 horas, vai ao ar um episódio novo do nosso Direito Ilustrado, onde temos a pretensão de desenhar o direito para você. Se ficar alguma dúvida, Renan, ele não explicou tal item, a gente quer explicar. A gente quer deixar você sair desse podcast totalmente ciente, totalmente compreendido de tudo que a gente trouxe, tudo que a gente trabalhou. Temas atuais de direito do trabalho, foi uma verdadeira aula que eu tive aqui, sem nenhum eufemismo, e se eu aprendi, eu tenho certeza que vocês também aprenderam algumas coisas do que foi dito. Então, não percam o próximo capítulo, que vai ser na próxima quinta-feira, 21 horas. Não deixe de assistir os que a gente já gravou, comente, compartilhe,
curta, que isso ajuda o canal também a impulsionar. Escreve aqui, Direito do Trabalho, no comentário para eu saber que você chegou até o fim e para que o YouTube entenda que Direito do Trabalho, esse tema, esse vídeo é relevante para esse tema. Combinado? Um forte abraço e até a próxima. Você que nos assiste, que gosta de Tribunal do Júri, eu convido você a conhecer o nosso curso online nojuri.com.br. Esse curso vem trazer você desde o momento do recebimento do cliente, do inquérito policial, do flagrante, até o momento da sustentação na fase do júri e também recursos. Portanto, é um curso completo para você que está ingressando no mundo aí do Tribunal das Lágrimas, da porfia dos argumentos, e você vai então ter domínio de muitas ferramentas, 11 ferramentas, que todo tribuno de sucesso conhece e pratica, aumentando muito a chance de sucesso no seu júri, nojuri.com.br. Eu quero falar com vocês sobre o despachante piloto. O despachante piloto tem mais de 20 anos de tradição, já está aqui na região de Americana, atendendo aos seus clientes, e é um lugar onde você vai entregar o seu documento, a sua carta para fazer a sua renovação, e você não vai ter dor de cabeça, vai resolver isso com muita tranquilidade. Então isso é uma vantagem, não vai pegar fila, não vai ter nenhum tipo de embaraço e vai resolver o seu problema sem dor de cabeça, com o despachante piloto. Mais informações, siga nossas redes sociais e entre em contato. Você que quer adoçar a sua vida, que quer um doce de qualidade, seja na sua casa como sobremesa, ou seja até para um evento, conheça Amor por Bombons. Segue aqui esse @ no Instagram. Amor por Bombons vai ter uma variedade de sabores, não só de trufas, como também brigadeiro de pote, maracujá com brigadeiro, doce de limão com brigadeiro. São todos fantásticos e ainda serve para você que quer uma segunda renda, quer ganhar um valor extra. Conversa, manda sua mensagem lá no Amor por Bombons e veja como funciona para você comprar e revender. Seja uma revendedora Amor por Bombons. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. L3 Marketing. Nosso querido Leonardo Lameirão Lima, por isso L3. Esse é o cara para fazer toda a assessoria que você precisar para sua empresa, seja uma questão de publicidade, seja uma questão de agência, seja até questões de tráfego para você que faz o seu impulsionamento na rede social chegar até o público que você precisa chegar. Nada adianta você ficar jogando no meio do mar, você precisa saber pescar no aquário, é o que o Leonardo sabe fazer. Conversa com ele, L3 Marketing vai resolver o seu problema com um investimento justo. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. É onde eu faço essa barba, é onde eu corto meu cabelo. Recomendo muito que você conheça esse estúdio de beleza que vai cuidar tanto do seu cabelo quanto da sua barba. Para mulheres tem a questão de hidratação, escova, enfim. Eu sou testemunha viva e tô aqui para mostrar o resultado. Eu fiz semana passada.
Vale muito a pena você ter sua barba cuidada por alguém especialista, o cabelo, você pode até fazer um esquema de mensalidade e ajustar o dia e horário da semana que você vai lá e fica sempre alinhado. O importante não é que você seja bonito, que você seja alinhado, é a minha opinião no direito. Você como advogado não vem ramelento, né? Não importa se você não foi abençoado pela beleza, se você estiver alinhado, você está adequado. Mancini Construtora, tem um sonho de construir? É isso que você quer? Por que você está passando para amanhã? Por que você está postergando essa data de ter a sua casa construída do jeitinho que você queria? Ou ainda, vai comprar uma casa, mas ela está precisando de um tapa, está precisando de uma reforma? Ou ainda, a sua própria casa. A gente tem uma casa que um belo dia pode ficar desatualizada. Procure o Mancini. Tiziano Mancini, da Mancini Construtora, é o cara que vai fazer um projeto, vai desenhar para você como vai ficar e vai te dar o preço justo. E o legal é que ele não extrapola. Se você falar, eu quero tanto, se ele disser que vai custar aquilo, é aquilo. E se ele disser que é naquele prazo, é aquele prazo. Conversa com o Mancini, porque você vai fazer um bom negócio e vai ter a sua casa do sonho construída. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Você que se interessa pela lei de abuso de autoridade, seja porque é autoridade, é um agente da segurança pública ou de qualquer entidade, ou porque você é operador do direito e precisa aplicar essa lei para punir alguém, para processar alguém, ou ainda porque você é uma pessoa que quer saber os seus direitos e você, se não for autoridade, você pode ser vítima da lei de abuso de autoridade. Aliás, até a autoridade pode ser vítima de alguém superior e hierárquico dele. Então é sempre importante você ter domínio dessa lei. E é nesse curso leideabusodeautoridade.com.br explicamos do primeiro ao último capítulo tudo que funciona nessa lei, tudo é determinado. Todos os artigos explicados e comentados pormenorizadamente. Entre leideabusodeautoridade.com.br e entenda o que eu estou dizendo. Já está muito claro que a pessoa que não sabe se comunicar em outros idiomas é carta fora do baralho do mercado de trabalho. Então, se você quer se capacitar com excelência, eu indico para você a Excellent Global Idiomas. Essa escola de inglês e espanhol, ela vai te capacitar, te dar os instrumentos necessários para entrar no mercado de trabalho, para conseguir uma melhor posição na sua empresa, para poder crescer até como ser humano. Eu já sou formado em inglês e espanhol e digo que é uma forma de você se aprofundar na cultura de outros países. Então é um conhecimento fantástico. Você que não tem nenhuma atividade nova, recomendo também que faça um curso e aprenda uma língua nova. Realmente é uma forma de você crescer, se aprimorar e ainda abre a possibilidade de fazer viagens mais interessantes. Portanto, fica a recomendação: Excellent Global Idiomas.